Oramos agora pelo Teu Filho, Senhor, que estará pregando a Tua palavra, Pai. Enquanto essa palavra for pregada aqui, permita que os corações, Senhor, possam ser tocados e haja transformação, haja renovação. Ó Senhor, que haja salvação, que haja cura, Senhor, que haja batismo com Teu Espírito Santo, que os Teus milagres, Pai, através da Tua palavra possam ser realizados e Teu nome glorificado. É a nossa oração no Teu nome, Jesus. Amém. Obrigado. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra de Deus, meus irmãos. Livro de Juízes, capítulo 6. E vamos fazer leitura de alguns versículos, do versículo 6 em diante até o versículo 12. Juízes, capítulo 6, e o verso 6 até o 12. Glórias ao nome de Jesus. Está bom esse lugar, meus irmãos. Entendemos que existe uma graça, um poder da parte de Deus. Deus já está trabalhando em nosso meio, os céus estão abertos para este lugar, para Deus receber a tua adoração, o teu louvor, o teu gemido, o teu clamor na sua presença, e também para falar conosco através da sua palavra, da maneira que Deus já está falando aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6 e o versículo 6 em diante. Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aconteceu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses amorreus, em cuja a terra habitais, mas não deste ouvidos à voz do Senhor. Versículo 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Queremos ser breve naquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Agradecemos a Deus a oportunidade, os nossos pastores. Sempre uma alegria para nós estar pregando aqui nesse lugar, que para nós é nossa casa mãe, a nossa igreja mãe. E eu lembro que sobre Gideão, eu preguei na congregação Areias Verdes a primeira vez, e ali me deram 15 minutos para falar, e primeira mensagem, falei 3 minutos e não tinha mais argumento, e ali entreguei o microfone, mas Deus operou. Hoje, enquanto eu falava com Deus, pensava com Deus, pregar uma palavra que é muito conhecida, sempre tem um grau de dificuldade a mais, mas o Senhor começou a colocar muitas coisas ao meu coração, e eu fui pedindo mais, fui anotando, escrevendo, orando, e Deus foi falando ao nosso coração, e nós queremos dividir com a igreja aquilo que Deus falou para a nossa vida, porque é uma palavra que também está conduzindo o meu ano de 2025. Sempre pedimos uma palavra de Deus para estarmos amparados pela palavra do Senhor, e esta palavra tem achado raiz ao meu coração, e eu quero dividir com os irmãos, porque creio que vai servir de bênção para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia, ou melhor, há quem diga, Billy Graham disse, que a Bíblia é mais atual que
o jornal de amanhã. Então, quando eu pensava em falar esta palavra, eu pensava, faz muito tempo que aconteceu esse fato, faz muitos séculos que aconteceram esta situação, mas eu pensava, meus irmãos, que a palavra é atual, a palavra não muda, a palavra não vence, não tem vencimento, não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela é sempre atual. E nós vamos falar então, irmãos, de acontecimentos que aconteceram por volta do ano 1250 a.C., quando Israel, após sair da terra do Egito, de ser livrada com mão forte por Deus da terra do Egito, após peregrinar pelo deserto por 40 anos, após entrar na terra de Canaã, ali dá-se o momento que nós vamos falar. Estão entrando o povo de Deus, está entrando na terra que Deus lhes prometeu. Aqui nós estamos, juntamente com Gideão e alguns israelitas, vivendo já um tempo de um cumprimento de promessa. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que após morrer Moisés, após morrer Josué, é esse o tempo que nós estamos falando. A terra, ela é governada, Canaã é governada por juízes que Deus levanta na terra. A Bíblia nos diz, meus irmãos, neste mesmo livro que nós fizemos leitura, nos diz no capítulo 21, do versículo 25, uma informação muito importante. Esse tempo não havia rei na terra, não havia monarquia, ainda Saul não tinha sido instituído rei, ainda Deus queria ser o próprio rei do povo. A ideia de Deus nesse período era que não existisse intermediários. Deus queria reinar diretamente o povo, e o povo deveria ser súdito diretamente de Deus. Mas quando você for ler a Bíblia, você vai ver que o povo, olhando as nações vizinhas, ele começa a pedir um Deus. E assim, quando Samuel, ele é alvejado por este pedido, Deus diz a Samuel: Samuel, faz o que o povo está pedindo, unge um rei, porque este povo não tem negado Samuel a você, mas este povo tem rejeitado a mim. E Samuel ali unge Saul rei. Porém, nesse tempo aqui, a Bíblia nos diz que não existia rei sobre a terra. São aproximadamente 300 anos que o povo vivia sob liderança de juízes, homens que de tempo em tempo Deus levantava na terra para defender o seu povo. Levantava como autoridade militar, levantava como autoridade religiosa e levantava como autoridade política. E nesse tempo que nós estamos falando aqui, são os dias de Gideão. Deus vai levantar Gideão para livrar o seu povo de uma escravidão de 7 anos nas mãos de um povo chamado Midianitas. Nesse tempo, meus irmãos, que nós estamos aqui lendo a Bíblia, nesse tempo de Gideão, funcionava da seguinte maneira: o povo de Deus, ele vivia um ciclo dividido por etapas. Ora, este povo estava liberto, livre, feliz, abençoado, avivado, obediente a Deus. Porém, chegava um tempo que este povo entrava numa situação chamada apostasia, que esse povo perdia a fé, que esse povo caía na idolatria de outros deuses. Então entrava num período chamado período de escravidão. E após viver esse período de escravidão, opressão, este povo agora ele vivia um tempo de arrependimento e de clamor a Deus por libertação. E mais uma vez Deus ouvia do alto e libertava o povo. Então eles viviam a liberdade, apostasia, escravidão, arrependimento e a libertação. Era uma forma de Deus chamar o
povo para si. Não era um castigo, mas era uma forma de Deus chamar o povo para si. Quando o povo deixava os altares de Deus e começava a fazer altares de outros deuses, eles entravam num processo de empobrecimento e de opressão dos inimigos. Nesse momento que nós estamos aqui nesse texto da palavra, o povo está escravizado. O povo está há 7 anos vivendo um período de escravidão para o povo chamado medianitas. E veja só o que a palavra de Deus nos diz, que eles estão no versículo 1, há 7 anos escravizados pelos medianitas, há 7 anos na mão dos medianitas. No versículo 2, a Bíblia nos diz que eles, além de estarem escravizados, alguns já estavam morando em covas, alguns já estavam morando em lugares separados, em cavernas, porque os medianitas vinham até Canaã, sitiavam a cidade, destruíam tudo, levavam o gado e ali viviam esta situação. No versículo 3 nos diz que, semeando Israel, subia os medianitas contra ele e destruíam o fruto da terra. Assim, meus irmãos, estava Israel. No versículo 5 diz que os medianitas entravam na terra para destruir tudo. No versículo 6 diz que Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Esta é uma palavra, meus irmãos, que aconteceu há tanto tempo, mas também tem um sentido espiritual para nós. Sempre, meus irmãos, que nós deixarmos a presença de Deus, nós vamos empobrecer muito. Sempre, meus irmãos, que nós edificarmos outros altares, nós vamos empobrecer espiritualmente, financeiramente, na saúde, porque a Bíblia vai nos dizer que Israel está com medo, Israel está escondido, dizendo: Deus nos desamparou, está dizendo: nós não somos ninguém. Gideão vai dizer: eu sou tão pequeno, eu não posso nada, eu não posso fazer. Aleluia. Assim está o cenário deste povo amedrontado. O povo de Deus está apequenado, o povo de Deus está empobrecido, o povo de Deus perdeu a sua identidade de saber que era filho de Deus. Porém, no versículo 7, meus irmãos, vai acontecer algo interessante. A Bíblia vai nos dizer que aconteceu que os filhos de Israel, estando por causa dos medianitas, começaram a clamar a Deus. Nós vamos ver nesse versículo que por causa do inimigo, eles começam a clamar. Por causa da oposição, eles começam a clamar. Sempre na vida de Israel e na nossa vida, quando nós deixamos de clamar, o Senhor vai fazer algo para nós voltarmos a clamar a Deus. Aleluia. Israel agora está na mão dos medianitas e por causa, diz a Bíblia, dos medianitas, eles começam a clamar. Ou seja, se não tivesse oposição, não tinha clamor. Se não tivesse os medianitas, não teria oração. Se não tivesse a opressão, não existiria o povo de Deus se voltando para Deus. Então Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Não espere o céu fechar para clamar. Não espere a porta se fechar para você ser um adorador na presença de Deus. Este é um ambiente de adoração, esse é um ambiente de clamor. Deus tem para nós nesse ano de 2025 um tempo de vitória para quem clama, um tempo de triunfo para aquele que adora o nome do Senhor. Israel está empobrecido e agora ele se desperta. Nós precisamos fazer alguma coisa.
E quando Israel pensa em fazer alguma coisa, eles vão se lembrar de que Deus é o seu Deus Todo-Poderoso, e eles vão clamar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a usar a mão dos medianitas, as mãos pesadas do inimigo, para eles lembrar que tem um Deus com uma mão poderosa. Deus começa a usar, aleluia, o inimigo fechando as portas, o inimigo saqueando, o inimigo tomando a sua riqueza, o inimigo tomando as suas famílias, o inimigo tomando o seu pão, para eles lembrarem que Ele é o pão da vida. Aleluia. Deus usa os medianitas fechando portas para eles, para Deus dizer: eu sou a porta, entra por mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus usa o inimigo de Israel, para eles se lembrarem, aleluia, de um Deus todo-poderoso. Assim Israel está empobrecido. Porém, eles começam a clamar. E é interessante, meus irmãos, que quando o povo de Deus clama, algo vai acontecer. Sempre quando o povo de Deus, há 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, nesse tempo, sempre que você clamar, algo vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eles clamaram a Deus por causa dos medianitas, e agora Deus vai enviar um profeta com uma palavra de Deus, uma palavra que vai orientar, uma palavra que vai consolar, uma palavra que vai animar, porque quando o povo clama, Deus envia uma palavra. Folheando a Bíblia, meus irmãos, nós vemos em Êxodo capítulo 3 e versículo 7, que este mesmo povo está escravo na mão do faraó, que esse povo está no Egito com cargas pesadas, e eles se lembram de Deus e começam a clamar. E a Bíblia nos diz nesse versículo: e disse o Senhor, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor. E sabe o que aconteceu? Quando o povo clama, Deus vai fazer algo. Quando o povo clamou no Egito, Deus enviou resposta. Se você clamar nesta noite, tem resposta de Deus para a tua vida. Não pare de clamar. O céu parece fechado, não dá bola. Comece a clamar ainda mais alto, porque vai chegar um momento que Deus vai abrir os céus para a tua vida e vai enviar uma grande resposta para ti. Quando eles estão aprisionados ali no Egito, começam a clamar, Deus olha para a terra e lembra deles, e levanta um grande libertador chamado Moisés. Um homem que não tinha boa dicção, um homem que não tinha uma espada boa, um homem que não tinha o poder bélico, mas Deus levanta Moisés e liberta o seu povo, porque alguém clamou. Aleluia. Não sei se você está vivendo uma situação difícil, que o inimigo diz para ti: não adianta clamar. O inimigo da tua alma diz: não adianta você orar, não adianta você ir na igreja de segunda a segunda. Mas o Espírito Santo nesta noite diz para a tua vida: continua clamando, continua gemendo, continua orando. O Senhor vai ouvir do céu e vai enviar resposta em nome de Jesus, porque quando o povo clama, algo acontece. Quando nós olhamos para 2 Crônicas 20, o versículo 4, nós vamos ver que chega uma notícia não muito boa para Josafá. Alguém diz para Josafá: Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão. A informação não é boa. O que Josafá faz? Ele se põe na congregação em pé e ele começa a clamar a Deus. E quando o povo clama a Deus, algo acontece. Aleluia. Quando Josafá começa a clamar com a congregação, eles começam a se humilhar na presença de Deus. Clamar não é só pedir,
pedir, clamar é se humilhar, clamar é dizer: Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu sou tão pecador, entra na minha questão, faz alguma coisa. Josafá começa a orar no meio da congregação, e quando o povo de Deus começa a clamar, algo acontece, aleluia. Se levanta um profeta, acho que marchando, não sei, falando em línguas, quem sabe, e o profeta diz para o povo: fiquem tranquilos, aleluia, nesta peleja vocês não terão que pelejar. Nesta noite, se você clamar na presença de Deus, nós não servimos a um Deus surdo, a mão de Deus não está encolhida para não nos abençoar. Se você entrar num processo de clamor e adoração, eu tenho certeza que a resposta vai vir. A tua segunda-feira vai ser diferente. Eu estou pregando nesta noite para alguém que está passando por uma grande dificuldade e você não sabia para onde correr, e o Senhor está dizendo: apenas clama. Eu não consigo falar, apenas geme na presença de Deus, porque aquele que clama, Deus tem resposta. Aleluia. Então voltamos, irmãos, o povo clamou ao Senhor, e o Senhor, meus irmãos, agora resolve responder, porque toda vez que o seu povo clama, aleluia, esse ano vai ser um ano de clamor, esse ano vai ser um ano de humilhação na presença de Deus. Eu me lembro agora, meus irmãos, de Neemias, que ora na presença de Deus, e ele se humilha e pede perdão pelos seus pecados. Esse ano, meus irmãos, é um tempo de renúncia, é um tempo de nós pedir perdão por nossas falhas. Aleluia, é um tempo, meus irmãos, de nós buscarmos uma santidade num nível mais elevado. É um tempo, meus irmãos, de nós andarmos 24 horas com Deus. É um tempo, meus irmãos, de nós rever aquilo que nós consideramos pecado, aquilo que quem sabe a gente diz é um pecadinho, aleluia, não. É tempo, meus irmãos, de nós, assim como Neemias, que precisava de uma grande vitória, colocar: Senhor, perdoa, Senhor, o nosso opróbrio, perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa porque nós somos pecadores. Assim é clamar a Deus. Esse ano vai ser um ano de perdão, esse ano vai ser um ano de salvação, porque a igreja vai entender nesta noite que o caminho da vitória é o clamor na presença de Deus. Aleluia. Irmãos amados, quando o povo clama, algo acontece. E quando Israel, os filhos de Israel clamam, Deus levanta um profeta, e o profeta traz uma mensagem para o povo no versículo 8, e a mensagem para o povo é: eu vos livrei do Egito, da mão de todos quantos vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Esta mensagem, meus irmãos, ela está dizendo algumas coisas, algumas informações importantes. Aleluia, quando o profeta está dizendo: eu vos livrei na mão dos egípcios, Deus está dizendo para o povo: aleluia, não é a primeira vez que eu vos liberto, não é a primeira vez que eu encontro vocês nessa situação. Quando o profeta está dizendo: eu vos libertei, a intenção de Deus para o povo é lembrar eles do seu passado, lembrar ele do que Deus fez no passado pelo povo. Irmãos, quando nós estamos no nosso presente diante de uma grande batalha, que a gente não sabe para onde correr, nós devemos olhar para o Deus que agiu no passado. E aqui o profeta está dizendo: olha, eu quero lembrar vocês para reforçar que o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em Malaquias capítulo 3 e versículo 6, porque eu, o Senhor, eu não mudo. A Bíblia nos diz em Hebreus 3:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, parte B, dizendo, vou ler todo o versículo: toda boa dádiva e todo dom perfeito de Deus vem do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, quando o profeta está dizendo, eu te libertei no passado, ele está dizendo, eu sou Deus que te liberta também nesse dia. Quando ele está dizendo, eu agi na tua vida em momento anterior, ele está dizendo, eu ainda sou o mesmo Deus. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui desacreditado, quem sabe você chegou aqui pensando, realmente Deus não age mais na minha vida. Deus vai te encorajar nessa noite, dizendo, Ele é o mesmo que pelejou, Ele é o mesmo que já te deu o livramento, Ele é o mesmo que já fez, e Ele não muda, Ele vai fazer de novo. Quando vem a palavra do profeta para o povo, ele está dizendo, ele quer dizer ao povo quem é Deus. Ele quer dizer, olha, esse Deus é o vosso libertador, esse Deus é o vosso salvador. A mensagem do profeta também quer lembrar o povo de quem ele, o próprio povo, é. Vocês foram feitos para ser livre. Aleluia. A mensagem do profeta vai lembrar eles que Deus lhes deu aquela terra. E é preciso, meus irmãos, o profeta lembrar, porque a luta, a batalha, a escravidão nos tira a memória daquilo que Deus fez na nossa vida. A batalha, meus irmãos, do dia a dia, às vezes faz nos esquecer que nós temos um grande e poderoso Deus. E Israel tinha se esquecido de Deus. Eles diziam, Deus se esqueceu de mim. Mas a verdade é que eles tinham se esquecido de Deus. Mas o profeta, que foi movido pelo clamor da igreja, veio com uma mensagem dizendo, olha, o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age no presente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele diz mais ainda ao profeta, eu sou Deus, não tema os deuses dos amorreus, cuja a terras habitais. Aleluia. O profeta está dizendo, além de eu ser o vosso Deus, eu sou Deus maior do que qualquer Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite. Ele é maior do que qualquer Deus. Ele é maior do que qualquer entidade. Aleluia. Essa tarde, enquanto eu escrevi aqui, eu escrevi uma frase muito importante. Eu quero liberar para você. Quem sabe você esteve em outros lugares, e lá você fez um voto, e lá você fez uma aliança, e você quer sair desta aliança, mas esse Deus te ameaça, dizendo, você não pode desfazer esta aliança, você não pode desfazer este pacto, porque o Deus daquele lugar, ele te ameaça, porque o Deus daquele lugar te põe medo. Mas nesta noite você veio na casa de um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que não existe Deus como Ele. A sua mão é poderosa, aleluia, para esta noite, é te livrar de qualquer aliança, de qualquer pacto, porque Ele é um Deus maior, Ele é o único Deus. E ele diz para Israel, eu sou o vosso Deus. E o Senhor te diz nesta noite, eu sou teu Deus. Independente da situação, eu sou teu Deus. Você pecou, você errou, Israel, eu sou o teu Deus. Aleluia. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro, você negou, mas eu sou o teu Deus, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Nesta noite o Senhor está dizendo, eu sou o vosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui em nosso meio. Glória a Jesus. Hoje é um dia de bênção, hoje é um dia de libertação. Glória a Jesus. Hoje é um dia que Deus quer fazer algo na vida, na nossa vida. Glória a Jesus. Deus, Ele é acima dos seus inimigos. Para Deus não conhece derrota em batalha. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver, meus irmãos, diversas vezes Deus entrando em guerra, entrando em batalha. Na própria episódio de Josafá, era uma multidão,
mas o Senhor faz os homens se confundir entre eles, aleluia. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o próprio evento do mar, do povo no Egito, nós vamos ver o mar se abrindo. Se Deus, aleluia, se Faraó tem carros e cavaleiros, Deus tem um mar para abrir e para fechar, aleluia. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, nós vamos ver ele em Samaria, cercado por nações, ou melhor, por diversos cavalos e cavaleiros assírios. Mas quando o homem de Deus está em apuros, o Senhor levanta anjo para defendê-lo. Eu não sei qual é o tamanho do exército que se levantou contra você, mas hoje é o dia que Deus quer te dar vitória pela palavra. Então, irmãos, agora o profeta vai dizer: não temas, eu sou Deus, eu sou o vosso Deus, eu sou o único Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O profeta fala com o povo, mas agora a Bíblia nos diz, meus irmãos, que se achega perto de Gideão um anjo, o anjo do Senhor, que nós entendemos que seria o próprio Cristo, o nosso próprio Jesus, que visitava os homens no passado, no Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala da expressão anjo do Senhor, está direcionando-se a Cristo. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver no versículo 11, que o anjo vem até Gideão, e Gideão está no lagar. Agora já vamos falar em seguida sobre o lagar. Então o anjo vem até Gideão, o anjo se aproxima de Gideão, mas ele não aparece para Gideão. Versículo 11 da palavra do Senhor: e o anjo do Senhor veio e se assentou. Ou seja, ele vem e se assenta. Ele não aparece ainda para Gideão, porque ele começa a observar Gideão. Ele não fala, ele não diz mensagem. Gideão não sente a presença dele, aleluia, porque o anjo do Senhor, quando vem, ele vem trazer uma mensagem, mas agora ele não fala. O anjo do Senhor, ele vem trazer um socorro. O anjo do Senhor, ele vem levantar ou ungir alguém. O anjo do Senhor está presente na presença de Gideão, mas Gideão não consegue vê-lo, porque ele não se apresentou ainda. E Gideão está ali malhando trigo, ali naquele local chamado lagar, que era como se fosse um pequeno tanque, quem sabe como esse que está acima de nós, um local fechado, um local baixo, onde era usado para pisotear uvas e não para malhar o trigo. Mas ali está Gideão por causa dos medianitas, por causa dos seus inimigos, e o anjo chega ali e está sentadinho sem falar nada para Gideão. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, que Gideão está ali, quem sabe dizendo: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Quem sabe ele dizia: se o Senhor estivesse conosco, nós não estava nessa situação. Ele estava dizendo: eu sou tão pequeno, eu não posso fazer nada. E o anjo está ali ouvindo o clamor, a oração, o dito de Gideão. E o que eu tomo de lição para a minha vida e para a tua vida, que às vezes nós estamos numa grande batalha, numa grande luta, dizendo: o Senhor se esqueceu de nós, mas nós estamos muito enganados. E você se entrou nesta noite com uma grande batalha dizendo: Deus se esqueceu de mim. Você está muito enganado. Tem momentos que Deus não fala, mas Ele está presente. Tem momentos que Deus não fala, mas Ele está nos observando. Tem momento que nós estamos chorando e Ele está apenas nos observando para falar no momento certo. Não te preocupa se a luta está ferrenha e o céu está fechado, você não ouve a voz do Senhor. Ele está observando a tua causa, Ele está observando a tua família, Ele está observando a tua casa, o teu casamento. Ele está então, meus irmãos, observando. E Gideão malhando trigo ali, o trigo deveria ser malhado numa eira, no local aberto, no local ventilado, às vezes acimentado o piso, porque eles batiam no trigo, eles debulhavam o trigo. Mas Gideão está na eira,
Aleluia. E ali, meus irmãos, o anjo está assentado para ouvir o que Gideão está falando, assentado, meus irmãos, para ver o que Gideão está fazendo. Ali está ele, meus irmãos, para ver a motivação de Gideão. Aleluia. O teu Deus que você serve, meu irmão, aleluia, está sempre te observando. Deus está sempre te observando. Deus está sempre cuidando de ti. Aleluia. Deus, enquanto você dorme, Ele te cuida. Enquanto você sai no trânsito, Ele te cuida. Deus está sempre nos observando. E ali Deus está quieto. Deus está apenas observando, apenas esperando o momento de falar. Aleluia. Porque é a fase que Deus apenas nos observa. Então fica tranquilo, aleluia, não toma nenhuma decisão precipitada. Você está dizendo: Deus não fala mais comigo. Não, é uma fase. É a fase que Deus apenas está observando. É apenas um momento que Deus está olhando você. E agora vai chegar um momento, meus irmãos, que ali ele está, ainda continua malhando trigo naquele lugar, por causa dos medianitas, ali para salvar dos medianitas. E eu fiquei pensando, meus irmãos, que ele só está ali porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou eles na mão do inimigo. E agora Gideão está num lagar onde ele não deveria estar. E eu fiquei pensando comigo, meus irmãos, nós desobedecer a Deus, nós vamos parar em lugares onde a gente não queria estar, em ambientes os quais a gente não queria estar, porque a gente desobedeceu ao Senhor. Quando a gente desobedece ao Senhor, a gente passa por sofrimentos que não seria necessário passar. E Gideão está passando por esse momento. Nós vamos ter solidões, aleluia, silêncios que nós não precisávamos ter. Mas Gideão está ali na solidão, no silêncio, onde ele não precisava estar, sofrendo emoções que não precisava sofrer, porque se ausentou da obediência, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós vamos viver diversas situações que não gostaríamos. E assim está Gideão e o povo de Deus. Mas agora este anjo que apenas estava observando, agora este anjo, a Bíblia vai nos dizer no versículo 12, que esse anjo que não era visível, que esse anjo que não era falante, agora ele vai aparecer a Gideão, e ele vai dizer: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluia, o Senhor é contigo, homem valoroso. E eu fiquei pensando, meus irmãos, se até mesmo Gideão disse: eu sou tão pequeno, a minha família é menor, eu sou o menor. Nós vamos ver que Gideão, por muitas vezes, apresenta traços de covardia, por muitas vezes apresenta traços de incredulidade. Mas o Senhor olha para ele e diz assim: alguém pode te ver fraco, mas eu conheço realmente a tua força. Alguém pode te ver como medroso, mas eu sei da tua coragem. Aleluia. O anjo olha para ele com uma ótica diferente. Eu, se olhasse para Gideão, eu teria uma ótica de Gideão, mas o anjo teve uma outra ótica, e quem sabe pensou de Gideão: muitos desistiram de malhar o trigo, mas você não desistiu. Muitos pararam e você não parou. E é assim que o Senhor fala contigo nesta noite. Aleluia. Ele tem observado que você tinha motivos para parar na caminhada, mas você continua marchando, porque a tua esperança não está nessa terra, a tua esperança é o céu. E o Senhor te diz: varão valoroso, tu é varoa valorosa, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Alguém olha, é fraco, mas Deus diz: é forte. É covarde, mas Deus diz: é corajoso. Porque a ótica de Deus é diferente. Aleluia.
E eu pensando em Gideão, meus irmãos, malhando esse trigo, glória a Jesus, eu pensava, como é difícil malhar o trigo. Como é difícil malhar o trigo. O trigo, meus irmãos, ele é simbologia. Ele vai se tornar na farinha, ele vai se tornar pão, ele vai se tornar alimento. E os medianitas, meus irmãos, eles não querem que Israel tenha pão. A Bíblia nos diz no versículo 4 que eles entravam para destruir o fruto da terra. Eles não queriam levar o trigo, eles queriam destruir. Eles não queriam levar para mantimento, eles queriam apenas que Israel não tivesse trigo. Por quê? Porque o trigo alimenta, porque o trigo fortalece, porque o trigo ele sustém, ele tem vitamina. E a simbologia do trigo, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que os midianitas, o espírito dos midianitas, ele peleja contra a palavra de Deus. Ele peleja contra você ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós viveram uma guerra para chegar aqui no culto. Muitos de nós viveram uma batalha para chegar no culto. Por quê? Porque aqui tem pão, aqui tem palavra, aqui tem aleluia. E o inimigo não quer que você tenha pão. O inimigo não quer que você se alimente. Um dia que você não vai no culto, eu estava pensando outro dia, quem sabe o meu vizinho, com a ótica que ele vê ali a gente saindo com a Bíblia e voltando com a Bíblia, mas eu comecei a pensar espiritualmente, que a gente sim sai com a Bíblia e volta com a Bíblia, mas Deus começou a falar ao meu coração, que para o mundano é só isso, mas quando a gente está aqui na casa de Deus, a gente chega às vezes quebrado. A gente chega aqui sem pão, mas os hinos começam a cantar, e a tristeza começa a ir embora, e o desânimo começa a ir embora, e a palavra de Deus começa a ser servida, e o pão começa a ser servido, e a gente começa a comer pão, e agora a gente não está mais triste, agora a gente não está mais fraco, agora a gente está vitorioso, e a gente volta para casa vitorioso, e o milagre aconteceu. Quem olha com o olho natural não entende o que acontece aqui. O inimigo queria que você não estivesse nesse lugar, porque aqui é a casa do pão, porque aqui tem trigo, porque aqui tem homens, tem mulheres que malham o trigo, e malhar o trigo não é fácil, malhar o trigo é difícil, porque existe uma guerra espiritual, existem os medianitas querendo saquear o trigo, mas nesta noite você veio no lugar certo, e você vai sair daqui saciado, porque aqui tem pão para ti, aleluia. Deus sempre vai preservar alguém malhando o trigo, aleluia. Deus sempre vai preservar alguém que malha o trigo. Muitos nesse tempo já desistiram, muitos nesse tempo já mudaram o trigo, agora é um trigo sintético, artificial, aleluia. Mas aquele que ainda mantém o trigo genuíno, a igreja que ainda mantém o trigo, o pão que vem do céu, é uma igreja triunfante, é uma igreja fortalecida, é uma igreja animada, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Continue malhando o trigo. Aleluia, é difícil, é complicado, treme o joelho, treme a perna, dá nó na barriga, dá medo, aleluia, dá medo de ter um encontro com esta palavra, porque este momento aqui que a gente está vivendo é um milagre da parte de Deus, é um Deus santo, usando um vaso pecador, para falar a uma igreja santa, uma palavra santa, aleluia. Então meus irmãos, orem pelos pregadores, orem por os debulhadores de trigo, aleluia, orem pelos pregadores da palavra genuína, aleluia, e os que pregam esta palavra, fiquem tranquilos, porque o nosso Deus é um Deus que cuida daquele que ainda está debulhando o trigo, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, vamos apressar para chegar no final, glória a Jesus. A minha mensagem, a primeira, foi de 3 minutos, glória a Deus, mas
conforme o tempo vai passando, Deus vai nos dando um pouquinho mais. Meus irmãos, vamos entrar para finalizar. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que então Gideão, o anjo aparece a Gideão e diz: vai nesta tua força. Gideão olha para dentro de si mesmo e se sente fraco. Gideão é que nem Israel, hora está em cima, hora está embaixo. Quando se sente muito fraco, não é ninguém. Depois ele se fortalece e quer se orgulhar. E daí Deus diz: não, é muita gente, vão tirar um pouco de guerreiro. Então Gideão é baixo e sobe em seguidinha. Ele é de 0 a 1000 em pouco tempo. Mas aqui ele está com a sua força bem pequena. Ele está dizendo: eu sou o menor. E o anjo do Senhor diz: olha, eu quero você. Eu quero a tua força. Eu não quero a força de Sansão. Não quero a força de Jefté. Eu não quero a força de ninguém. Eu quero a tua força. Aleluia. E Deus fala ao nosso coração nessa noite que Ele quer usar você, que Ele conta com você. E você automaticamente vai dizer: mas como? Eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Entenda o mistério, Ele escolheu você. Tinha muitos para levantar, mas Ele quer levantar você. Tinha gente mais corajoso, tinha gente mais eloquente, tinha gente mais inteligente, tinha mais bonito, mais alto, mais tudo tinha. Mas Deus escolheu você. Aleluia, você é escolhido. Aleluia, você tem uma marca que o Espírito Santo, Ele reconhece você. E o Senhor conta contigo nesse tempo. Nesse tempo que o mundo está escravizado, empobrecido. Esse mundo que às vezes a gente olha para o lado e a gente vê até mesmo um crente na mão dos medianitas, escravizados. Mas o Senhor está procurando os Gideões. O Senhor está procurando gente que se acha pequeno, mas que está à disposição de um Deus grande. Aleluia, de pessoas que sabem da sua estrutura, mas também conhecem um Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que no livro de 2 Coríntios 2,19, a minha graça é o suficiente. Em outras versões, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, quando você está fraco, aí que você está forte. E quando nós estamos muito fortes, aí nós estamos vulneráveis, porque já não temos mais medo de nada, e o inimigo não dorme, ele está sempre ao nosso redor e derredor. Aleluia, o Senhor conhece a tua força. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele quer você, Ele te escolheu. Aleluia. Eu quero finalizar por aqui, meus irmãos. Glória a Deus. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. E eu quero finalizar por aqui, porque você conhece o restante da história. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. E o anjo do Senhor fala a Gideão. Depois se ausenta de Gideão. E Deus fala com Gideão. A Bíblia não diz como, mas Deus fala com Gideão dizendo: vai lá no terra do teu pai e derruba o altar que ali está, o altar de Baal. E vai ali e presta um sacrifício. Pega o segundo boi do teu pai de 7 anos e presta um sacrifício a Deus. E Gideão faz isso. Gideão derruba o altar de Baal e faz um sacrifício ao Deus dos deuses. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Cristo Jesus. Ele derruba o altar. E eu penso que nesse momento, meus irmãos, Gideão, ele entende que o problema não eram os medianitas, que o problema não estava lá fora, que Israel se empobreceu, que Israel entrou num processo de escravidão. Mas o problema não era o inimigo, o problema não eram os midianitas, o problema estava dentro dos corações deles. Eles tinham outro altar. Eles, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, eles fizeram um outro altar. E esta palavra tocou muito o meu coração, porque depois que Gideão,
ele derruba o altar de Baal. E ele ergue um altar para o Deus Todo-Poderoso, para o meu Deus e para o teu Deus. As coisas começam a mudar. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus vai revestir Gideão. Depois de derrubar o altar, o Espírito Santo pode nos revestir. Nesta noite de domingo, de janeiro, de início de ano, de culto de domingo, o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele quer entrar dentro do nosso coração, através do seu Espírito, e derrubar altares que tem dentro do nosso íntimo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus, porque nós temos que erigir um altar a Deus. E depois que nós erigir um altar a Deus, levantar um altar a Deus, coisas maravilhosas vão acontecer. Aleluia. Porém, é nós que temos que olhar para dentro do nosso coração. Somos nós que temos que olhar para dentro de nós. Às vezes somos bons de olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas o Senhor está dizendo nesta noite, é noite de olhar para dentro do nosso coração. Quando Gideão derrubou o altar, aleluia, e eu quero que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. Que altar é esse? Que altar é esse que nós nos descuidamos e deixamos crescer do nosso coração? Quando Ele desfaz esse altar, ele é revestido, ele é cheio. Você entende que tem bênção retida para a tua vida? Aleluia. Por causa do altar. Tem bênção que era para você estar usufruindo, mas tem que derrubar o altar. Ele vai derrubar o altar, aleluia. Ele vai ser revestido. Agora ele vai tocar a buzina. Agora vai juntar 32 mil homens. Agora Deus vai achar muito, vai tirar dele 22 mil, vai tirar 9.700, vai dar para ele 300. Mas com esses 300 ele vai obter uma grande vitória, em cima de 135 mil medianitas, porque ele derrubou o altar. E eu quero convidar você para ficar em pé, e nós queremos louvar a Deus com um hino. E eu quero convidar você, para você colocar na presença de Deus o teu coração. Glória a Jesus, porque Deus está erguendo altares nos corações aqui. Deus vai levantar pessoas aqui. O ano está começando. Deus vai te levantar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Começa a pensar no teu coração. Você vai vir aqui na frente, você vai passar aqui na frente, e você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai dizer: Senhor, eu examinei o meu coração, e tem altares aqui que não são teus, e eu quero me despir desse altar. Eu quero deixar de lado esse altar, e eu quero que no meu coração tenha um altar genuíno, um altar da tua graça, do trono da tua graça. A tua família vai ser vitoriosa, o teu casamento vai triunfar, os teus filhos vão ser abençoados. Deus vai fazer o impossível, Deus vai começar a fazer coisas grandes. Aleluia, porque nesta noite você está olhando para dentro do teu coração, está pensando: eu travei nesse texto aqui, quando Deus falou no altar. E eu fiquei pensando, às vezes a mensagem de domingo é uma mensagem mais light, mais para cima. Eu pensei: Deus, a igreja é tua, a palavra é tua, o povo é teu. Deus, fala com a igreja. Aleluia, podem louvar, minhas irmãs. E a igreja fecha os olhos. Aleluia. Você quer aceitar Jesus, entregar a tua vida para Deus? Quero te fazer esse convite. E eu quero convidar você para vir aqui na frente, para Deus derramar fogo nesse altar. Aleluia, glória a Jesus. Sabes quem eu sou. Deus te escolheu.
Deus te viu escondido. E mesmo assim Ninguém te viu, mas Deus te viu. se importa. Ninguém te conhecia, mas Deus te conhece. Comigo. Glória. Deus vai te levantar. E mesmo Deus vai trabalhar na tua vida. Glória a Jesus. Oh, glória. Moras em mim. Tu santo. Deus está nos tocando. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. O que Ele é? Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Glória a Deus. Tu és É com você que Deus está falando. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Tu és É Deus trabalhando nesse nosso ano de 2025. Aleluia. Glória a Jesus. Deus tem fogo para nós. Deus tem coisa grande para nós. Glória a Jesus. Se coloca na presença de Deus. É com você, Gideão, que Deus conta. É com você, Gideão, que Deus está falando. Aleluia. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito